Voltamos com a retrospectiva 2013. Agora vamos relembrar como as denúncias do esquema de espionagem internacional mantido pelos Estados Unidos provocaram reações também no Congresso brasileiro. O governo se articulou para tentar aprovar a proposta que cria o Marco Civil da Internet, mas esbarrou no lobby das empresas de telecomunicação. O ano também foi de outros debates sobre as comunicações no parlamento e fora dele. Uma das respostas da presidenta Dilma Rousseff às denúncias de espionagem foi o apoio à proposta que cria o Marco Civil da Internet. O projeto aponta direitos e deveres de usuários, provedores e governos. Garante, por exemplo, a intimidade, o sigilo e a privacidade de quem navega na rede. Pelo texto, os operadores têm que assegurar a qualidade da conexão contratada e os serviços sem interrupções. Apesar do projeto trancar a pauta da Câmara, ainda não houve acordo para a votação. Uma das polêmicas é a chamada neutralidade de rede. O texto prevê que os conteúdos devem ser tratados de forma igual pelos operadores, sem discriminação entre um vídeo e um e-mail, por exemplo, e que a velocidade da conexão não pode diminuir sem justificativa. Mas as empresas de telefonia defendem a liberdade de vender pacotes com acesso específico para determinados serviços e aplicações, como apenas e-mail e redes sociais. Você pode ver filme o dia inteiro, eu não posso ver filme nenhum. Por que eu vou pagar a mesma coisa que você? Eu preciso de menos arquivo do que você que vê filme o dia inteiro. Quem não tiver dinheiro vai acessar uma pequena parte da internet, podendo mandar e-mails, ou seja, vai ser um cidadão de segunda classe na internet. E quem tiver dinheiro vai poder pagar pela internet toda como a gente conhece hoje. Então a quebra de neutralidade destrói a internet como a gente conhece hoje. O Congresso também discutiu neste ano a polêmica das biografias não autorizadas. Um projeto de lei permite a divulgação de livros e filmes sem a necessidade de permissão. Os presidentes da Câmara e do Senado se posicionaram a favor da proposta, mas ela ainda não foi votada. Essa proposta ganhou visibilidade depois que a Associação Nacional dos Editores de Livros entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra artigos do Código Civil que prevêem a necessidade de autorização da pessoa biografada para que o livro seja publicado. O movimento Procure Saber, que reúne artistas como Roberto Carlos, Gilberto Gil e Chico Buarque, se mobilizou contra a mudança. O site Isto é Piauí publicou um artigo com a posição do grupo. O movimento afirma que quer apresentar uma alternativa que atenda aos escritores, mas não explore a vida alheia sem remuneração, e também que não viole a intimidade do biografado. Já o Grupo de Ação Parlamentar Pró Música, que reúne nomes como Ivan Lins, Fernanda Abreu e Léo Jaime, afirmou no Facebook que é contrário à necessidade de autorização para biografias e à obrigatoriedade de pagamentos aos biografados. O Repórter Brasil fez um debate sobre o assunto. Ouviu especialistas e o autor da biografia não autorizada de Roberto Carlos. O cantor conseguiu proibir a venda da obra na Justiça. A Constituição é clara, é livre a manifestação intelectual, artística, científica, independentemente de censura ou licença. Ou seja, todos nós que escrevemos livros, produzimos biografias, estamos amparados pela Constituição cidadã. Apenas tem um artigo 20 aberrante, lei ordinária, menor, que atrapalha. E é por isso que a ação no STF para extirpar, eliminar e jogar no lixo esse artigo 20. O biógrafo, ele deve atender 3 parâmetros. O primeiro, que a pessoa tem que ser pública. O segundo, que deve ter um interesse público. E o terceiro, que a fonte deve ser lícita. Nesse caso do Paulo, ele atendeu os 3 parâmetros. Mas você tem aí o outro princípio constitucional, que é o da vida privada. Este ano marcou também a luta pelo estabelecimento de um marco legal para as comunicações brasileiras como um todo. Entidades da sociedade civil elaboraram um projeto de iniciativa popular que apelidaram de Lei da Mídia Democrática. O objetivo é ampliar a diversidade de pontos de vista, fortalecer emissoras públicas e comunitárias, estimular a produção local e promover os direitos humanos.
A campanha para expressar a liberdade entende que a classe trabalhadora, os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil precisam se apropriar desse tema que é a democratização da comunicação. A sociedade tomou para si essa iniciativa de fazer o debate com a população acerca desse tema e conseguir as assinaturas necessárias para o projeto de lei de iniciativa popular. Um dos principais pontos impede que apenas um grupo econômico controle mais do que 5 emissoras. Outro artigo proíbe uma prestadora de explorar 2 serviços de comunicação social na mesma localidade. Ou seja, quem já tem uma emissora de televisão não poderia controlar também um jornal na mesma cidade. Quando você inibe o monopólio, inibe a propriedade cruzada, você amplia a possibilidade de liberdade de expressão, você amplia a possibilidade e avanço da democratização da comunicação e você amplia, inclusive, formas de pluralidade, de participação. O documento precisa de 1.300.000 assinaturas para se transformar em projeto de lei e ser discutido pelo Congresso Nacional. Essa é uma disputa difícil, uma disputa poderosa que envolve muitos interesses. Então essa mobilização é fundamental para que a Câmara comece a se posicionar de forma clara, porque esse é um tema estratégico da democracia brasileira. Ainda hoje, na última reportagem da retrospectiva, você vai rever a decisão da Suprema Corte da Argentina sobre a constitucionalidade da Lei de Meios Audiovisuais.